No programa de hoje, vamos conversar com o deputado estadual Getúlio Rego, do Democratas no Rio Grande do Norte, falar sobre sua atuação parlamentar e também a função que assume a partir dos próximos dias, que é a de relatoria do orçamento do estado do Rio Grande do Norte para 2021. Falar também sobre eleições, sobre política, com o deputado Getúlio Rego. Deputado, bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Queria cumprimentar, Robson, você, a todos que fazem a banda, aos telespectadores e me colocar à disposição para os questionamentos. Obrigado, deputado. Iniciando com a questão eleitoral, o deputado contabilizou algumas vitórias e derrotas e entre as derrotas, por exemplo, numa cidade importante, que é a cidade de Pau dos Ferros, que foi do Leonardo Rego, seu filho, né, que estava prefeito e tentava reeleição. Aqui o deputado Getúlio Rego acredita esses resultados. É exatamente a manifestação democrática da população. Leonardo está no final do seu terceiro mandato, assumiu a primeira gestão em 1º de janeiro de 2005, recebeu uma cidade e um município completamente desorganizado do ponto de vista urbano, do ponto de vista fiscal, de compromissos financeiros. A cidade avançou na sua primeira gestão. A partir do terceiro ano, reequilibrou as finanças e começou a promover os investimentos que se destacaram para todo o estado do Rio Grande do Norte. Pau dos Ferros é uma cidade que foi antes e depois das administrações de Leonardo, que está no final do seu terceiro mandato. Participamos da vitória do seu sucessor em 2012. O prefeito Leonardo Rego, então, é o Cristo de Pau dos Ferros, deputado Getúlio? Não, eu acho que... Ele tem um antes e depois de Leonardo. Exatamente, o antes e depois, pela desestruturação da administração, pela desorganização da máquina administrativa, pelo serviço prestado à administração. E quem conheceu Pau dos Ferros antes e depois de Leonardo, todos eles são taxativos em afirmar. A cidade mudou de fisionomia, se organizou e está em franco desenvolvimento. Mas você ter ideia, Robson, Pau dos Ferros, em plena pandemia, não sofreu retrocesso do ponto de vista econômico. Uma cidade que, pujante no seu desenvolvimento, com os empresários apostando na seriedade da gestão. E, lógico, nós temos vários episódios políticos que ninguém acredita a fato de Léo ser ou não divino, não. Não é essa a questão. As evidências estão mais do que postas de que Leonardo realmente revolucionou a gestão em Pau dos Ferros. Ele está no final do terceiro mandato e nós temos orgulho de ter contribuído para esse avanço espetacular da cidade em todos os seus setores. Lógico que o processo eleitoral nem sempre ganha aquele que promove investimento, que melhora a qualidade de vida da pessoa. É um momento que a gente tem que respeitar a democracia, se faz assim mesmo. Não estamos aqui, por exemplo, desejamos a prefeita eleita todo sucesso, vai receber uma prefeitura diferente de quando Leonardo recebeu nas duas vezes que assumiu, em 2005 e 2017, completamente destroçada da sua estrutura de equipamento, de veículos, de organização urbana. E hoje vai entregar uma prefeitura com todos os compromissos em dia, funcionalismo pago em dia, no mês, todos os compromissos com fornecedores, uma cidade organizada para, a partir do primeiro dia útil da gestão da futura prefeita, continuar fazendo bem e promovendo o crescimento sustentável da cidade e do município. Certa vez perguntaram a Fernando Collor, depois de ter perdido uma eleição para o governo do estado de Alagoas, o que foi que faltou? Ele disse: faltou voto. E no caso, eu faço a pergunta em relação a Leonardo como prefeito de Pau dos Ferros, que tentava a reeleição. O que foi que faltou na avaliação de vocês, deputado? Faltou voto. Isso é uma questão matemática, né? Faltou voto. Se Leonardo tivesse tido mais votos do que a sua opositora, ele está reeleito para o 4º mandato. Mas nós estamos tranquilos, com cabeça erguida, com o sentimento do dever cumprido, e lógico que novas batalhas surgirão no futuro. Mas eu posso dizer que... E de modo geral, deputado, assim, a avaliação que você faz da eleição em relação aos candidatos que o senhor apoiou? Nós obtivemos sucesso em 12 municípios.
Isso é importante. Retomamos o poder na minha terra natal, Porto Alegre, depois de 24 anos sofrendo revés. Retomamos o poder no município de Severiano Melo. Retomamos o poder na cidade de Umarizal, que ajudamos a eleger a prefeita, mas ela se bandeou para outro partido. Da mesma forma aconteceu no município de Encanto. Vencemos em Lucrécia, vencemos em Caraúbas, vencemos... Aí, quer dizer que, do ponto de vista modesto, eu dei até contribuição para a eleição de um prefeito que não é do meu partido, no município de Afonso Bezerra, neto de Zoraide. Foi um parceiro nosso à distância, uma amizade muito estreita com ele, com sua família. Então, mostrar que, do processo eleitoral... Isso era uma aliança do PT com democratas? Não houve aliança do PT com democrata. Houve, do ponto de vista de amizade pessoal, o meu comprometimento com a campanha de Neto à distância. Não fui lá presencialmente, mas contribuí com a sua vitória no município de Afonso Bezerra. Muito bem. Deputado Getúlio Rego, vamos falar agora a respeito dessa função que o deputado assume para os próximos meses, que é de relatoria do Orçamento Geral do Estado do Rio Grande do Norte. Eu gostaria de saber quais serão as primeiras diretrizes que serão abordadas, né, já que aconteceram as primeiras reuniões. O que é que o deputado pode compartilhar conosco sobre esse tema? Em primeiro lugar, eu preciso dizer que a evolução da tramitação da Lei Orçamentária Anual depende da sanção por parte da governadora da Lei de Diretriz Orçamentária. A LDO. Porque tudo vai ser daquilo que está garantido na LDO, que ainda não foi sancionada pela governadora. Então, é o ponto 1. O segundo ponto é começar a fazer a análise técnica. Os assessores da Comissão de Finanças e Fiscalização, sob a coordenação do Dr. Washington Fontes, estão mergulhados na análise disso, mas tudo parte pela exigência de cumprir os ditames que estão encartados na Lei de Diretriz Orçamentária, ainda stand-by, aguardando a sanção governamental. Deputado, e tem algum tópico que já poderia ser destacado em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias, alguma contribuição que a oposição deverá tentar acrescentar ao orçamento da União? Como é que essas discussões têm acontecido? As discussões foram iniciadas ontem, Robson, porque eu fui indicado relator já na última sessão da semana passada. O relator, até então, seria o deputado José Dias, mas em função da pandemia e ele não podendo se deslocar da sua residência, preservando a saúde da sua esposa, ele foi substituído e a indicação por consenso da comissão foi da minha responsabilidade. Então, nós estamos engatinhando na análise da comissão de Finanças e Fiscalização com o presidente Tomba, com o deputado Baldo, com o deputado Souza Neto, com o deputado Galeno, que não participou da reunião de ontem, está em Brasília, e a partir de terça-feira vamos avançar a fim de, aguardando a sanção da LDO por parte da governadora, possamos solicitar um prazo para a finalização, colocando a LDO, depois da LDO, a LOA para discussão e votação em plenário. Posso antecipar que o calendário preliminar seria até 17 de dezembro a reunião final, mas pelo que retardo da sanção da LDO, certamente nós vamos precisar elastecer o período legislativo para poder finalizar a discussão e votação da matéria. Até o Natal deverá ser concluída a votação ou pode se prolongar? Tudo depende da data da sanção da LDO. Eu acho que se demorar, a governadora terá o prazo até o dia 10 para a sanção da LDO. Se ela fizer isso já no início da próxima semana, pode até ser que nós possamos cumprir o calendário estabelecido na comunicação que fizemos na semana passada. Deputado Getúlio Rego, e a formação da comissão ela está equilibrada entre situação e oposição? Como é que ficou o placar? A tradição da Assembleia é o governo, a bancada da maioria, indicar um membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ou a Comissão de Finanças e Fiscalização. Geralmente, a praxe é a bancada da maioria escolher a CCJR, e enquanto fica com a oposição a maioria dos membros da Comissão de Finanças e Fiscalização. Nós estamos representando a oposição, lógico, imbuído de todo o pensamento de unir esforço para tirar o Rio Grande do Norte desse atraso. Nós temos aí um orçamento que prevê uma receita de 13 bilhões e 200 milhões, com
uma receita de 13 bilhões e 200 com uma despesa de 14 bilhões e 200, R$ 1 bilhão de déficit. E isso é que nos preocupa e que vai se buscar alternativas para minimizar esse déficit que realmente é muito grande, principalmente por causa da contribuição do Tesouro Estadual em relação à Previdência Social. Exatamente. Deputado, e esse é o sentimento que está imperando hoje na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, entre os deputados estaduais. Eu pergunto isso porque aqui e acolá alguém tenta reacender aquele ranço, digamos assim, aquela briga entre oposição e situação, de modo que às vezes acaba prejudicando o próprio Estado, né, na tentativa de, por exemplo, inviabilizar um governo por questões políticas. Mas hoje o sentimento realmente seria de união em todos os interesses do Rio Grande do Norte. É esse sentimento que o deputado está captando, ou pode haver muita faísca no meio dessa história e o tumulto acabar prejudicando o Estado? Eu posso afirmar, Robson, que o governo não pode se queixar da falta de colaboração da oposição na Assembleia Legislativa. Nós temos dado demonstrações permanentes de colaboração e de compreensão, porque o Estado, infelizmente, amarga um déficit fiscal gigantesco e não houve, por parte do Executivo, essa preocupação de contribuir para minimizá-lo. Nós estamos, em raros momentos, houve um debate mais acirrado. Nós sempre compreendemos a necessidade do Estado e sempre votamos as matérias do governo na quase totalidade por acordo de liderança, numa demonstração de que a oposição não tem colocado areia nos trilhos do trem da gestão estadual. Ao contrário, nós temos contribuído de forma bastante significativa para facilitar a vida do governo. Agora, é preciso que o governo faça a sua parte, porque, infelizmente, não há, por parte do governo estadual, uma preocupação de reconhecer as dificuldades do Estado, buscar parcerias com o governo federal. Recebe repasses federais e esconde debaixo do tapete, não bota na mídia. Essa é a crítica. Agora, deputado, eu já vi declarações de secretários da governadora reconhecendo quando vem verba federal. Agora, me parece que há um comportamento do presidente da República que, por exemplo, quando vem ao próprio estado do Rio Grande do Norte, não tem o mínimo respeito de convidar, né, a governadora do estado, protocolarmente, pelo menos, para se fazer presente no evento. Então, me parece que não vem esse problema político do governo do estado, me parece que parte do presidente da República. Eu rebato a sua afirmação, Rob, de forma muito categórica. Na primeira reunião do presidente da República em Brasília, convidou todos os governadores do estado. A governadora Fátima Bezerra estava em Brasília e ela não participou da reunião. Então, o primeiro mau exemplo quem deu foi a governadora. Ela esconde, os secretários falam, reconhecem, mas não há manifestação pessoal da governadora no reconhecimento aos repasses federais que são enviados para o Rio Grande do Norte. Deputado Getúlio, e no meio de tudo isso, o clima é para que as coisas se recomponham e caminhem sem prejudicar o estado do Rio Grande do Norte, ou vai ficar nesse ping-pong com esse tipo de problema político? Não, Robson. Na primeira reunião que a governadora nos convidou para participar no auditório da governadoria, eu fui o único parlamentar a falar. Ouvia todos de forma silenciosa e, ao final, fiz uma ponderação. Governadora, a campanha política passou. Vossa Excelência foi eleita governadora e o presidente Bolsonaro eleito presidente. Vamos sugerir que se arquive o debate político, partidário, ideológico e se busque parceria, porque a doença financeira do Rio Grande do Norte ela é crônica, gigantesca. Não há milagre para reequilibrar as finanças do Estado se não houver participação efetiva do governo federal. Isso passa necessariamente pela busca do diálogo, mesmo respeitando as diferenças, mantendo cada um no seu partido, cada um no seu pensamento ideológico, mas para sarar a ferida financeira do Estado, há, sem nenhuma dúvida, uma exigência. Parceria do governo federal, porque não há milagre com a arrecadação do Estado de tapar o buraco financeiro que o Estado enfrenta hoje. Deputado Getúlio Rego se considera um deputado bolsonarista? Eu faço essa pergunta porque, por exemplo, muitos parlamentares do Democratas, não só do Rio Grande do Norte, mas no Brasil inteiro, procuram ter distância de Bolsonaro, claramente. Outros colocam-se numa relação de muita proximidade. Como é que se define nesse aspecto o deputado Getúlio Rego?
Eu me defino de forma muito clara. Eu votei em Bolsonaro no primeiro e no segundo turno da eleição passada. Seu celular está caindo, deputado. Pronto, muito bem. E penso que o Brasil estava precisando de realmente uma mudança drástica. Porque da forma como estava, nós íamos sempre ampliando o fosso entre a população e a ação governamental. Não dava mais para suportar uma quadrilha administrando o país. Alguém se esconde em poder entender que a dificuldade do país passou pela institucionalização da corrupção desenfreada no âmbito do governo federal, nas estatais, nos ministérios, sempre loteado entre partidos políticos, sem pensar na coisa mais importante de uma gestão, que é o bem-estar da população, o atendimento às suas demandas constitucionalmente garantidas, como saúde, educação, segurança pública. Isso sim, é que não podia mais continuar, porque a farra com o dinheiro do povo nos causou essa crise gigantesca que nós vamos precisar de décadas para recompor o reequilíbrio financeiro do país. Não há diversos esquemas que têm sido colocados também em relação aos filhos do presidente da República, ao próprio presidente da República no meio de rachadinhas e de uma série de outras coisas, quebrando padrões de transparência do governo federal? Olha, rachadinha é um assunto da Justiça, da Polícia Federal, da Justiça e do Ministério Público. Não me compete analisar esse tipo de coisa. Eu nem sou delegado de polícia, nem sou promotor, procurador. Eu sou um parlamentar que quer o bem do meu país. E se alguém se comporta mal com o uso do dinheiro público, que seja punido rigorosamente de acordo com a lei. Deputado Getúlio Rego, o que podemos dizer, passada essa polêmica, o que podemos dizer da sua atuação parlamentar para a gente finalizar a entrevista ao longo de mais 2 anos de mandato que estão sendo cumpridos? Nós temos, no momento da pandemia, uma coisa atípica. Pela primeira vez na história, a Assembleia ficou fechada durante 6 meses. À distância, nós debatendo. Eu participei ativamente da comissão de acompanhamento do coronavírus, como membro dessa comissão. Participei da reunião de liderança, como um bloco parlamentar, e fui assíduo nos debates da casa, focando principalmente a preocupação nas ações do governo no setor da saúde. A saúde do Rio Grande do Norte está agonizando. E é lógico que, como médico e membro da Comissão de Saúde, nós temos essa preocupação como prioridade número 1. Precisa devolver à população um direito constitucional que está sendo negado permanentemente. Nós temos problemas gravíssimos na regulação da saúde do Estado. Precisamos que haja um olhar carinhoso por parte da Secretaria da Saúde em relação a tirar as pessoas das filas do sofrimento, da dor e da morte. E essa foi a preocupação maior durante todo o ano de 2020. Muito obrigado, deputado estadual Getúlio Rego, pela sua participação no Espaço Cidadão e seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, deputado.